Ó, a dúvida da Fátima, ela colocou aqui. Diz que não pode participar da reunião hoje, mas ela me pergunta, quando usar o gráfico de pesquisa e quando usar o relógio, principalmente no salto quântico no passado e no futuro. Então, vamos voltar para a mesa rosa aqui para eu responder a pergunta dela. E outra pergunta que ela me fez aqui foi sobre se eu posso abrir a mesa para trabalhar somente um aspecto da vida do meu filho, por exemplo. Isso já acabei de falar. A gente põe o objetivo, aspecto tal, fulano de tal, sim, pode. Agora vamos falar um pouco sobre esses gráficos aqui, para responder aqui para ela. Vamos lá, gente. Muita gente tem dúvida sobre essa ferramenta aqui, essa meia pizza aqui. O que que ela significa? Bom, é o seguinte. Essa mesa, ela tem uma novidade, quer dizer, era novidade, que hoje em dia quase todas usam, mas isso foi um conceito que foi já estabelecido aqui na mesa rosa, que é a ferramenta em branco. Por que que essa ferramenta em branco existe? Antes era duas, uma aqui e uma aqui. Depois essa virou a rede e essa aqui ficou como sendo a ferramenta em branco. Por que que eu fiz isso? Porque tem muita gente que tem muitas técnicas além daquelas que a gente colocou aqui. E não é justo, eu sentir a falta, quando eu fui aprender as primeiras mesas, de não ter uma coisa que pudesse haver comigo, que fizesse com que a mesa ficasse personalizada para mim. Então, essa ferramenta aqui é para a gente personalizar a nossa mesa. Isso quer dizer o seguinte: aqui eu coloco as coisas que eu conheço, que eu trabalho, que eu já domino. Por exemplo, Reiki, Tarot, astrologia, numerologia, cartas, oráculos, enfim, qualquer técnica que eu já domine ou que eu gosto, salmos, orações, qualquer coisa que já faça parte de mim, que necessariamente não está aqui. Constelações, qualquer técnica, tá? Então, essa ferramenta aqui, ela não é só um buraquinho onde eu posso colocar só uma coisa. Eu posso colocar várias ferramentas aqui. Pelo menos 18. Isso quer dizer o seguinte: se eu sou uma terapeuta, já que eu conheço bastante ferramenta, eu tenho o reiki, eu tenho o tarô, eu tenho o oráculo dos anjos, eu tenho os dragões, eu tenho a numerologia, astrologia, constelação. Então, eu tenho várias técnicas. Cada vez que eu ancoro uma, eu determino um número. Por exemplo, reiki, número 1, tarô, número 2, cartas, número 3. Eu ancoro e dou um número para ela. Ancoro e dou um número para ela. É como se essa ferramenta fosse ali uma caixinha aonde cabem várias dentro. Quando me pede a ferramenta em branco, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa caixinha e perguntar qual das minhas ferramentas que eu coloquei aqui dentro que eu vou utilizar. Aí é onde você abre aqui a caixinha para ver qual é o número da ferramenta. Por exemplo, eu coloquei aqui Reiki, Tarô, Constelação. Um exemplo. Então, eu tenho 3. Eu dei número 1, 2, 3. Eu também posso dividir meu gráfico em 3 partes. Eu sei que do 1 ao 5 é 1, do 6 ao 13 é 2 e do 13 ao 18 é 3. Então, isso aqui vai funcionar como minha mente quiser. Então, estou pedindo lá, ela pergunta, qual ferramenta que eu preciso? Vem ferramenta em branco. Aí eu venho aqui, qual é a ferramenta que eu preciso? Ele me dá aqui número 1. Então, eu já sei que é o reiki que eu vou enviar. Eu venho aqui e vou fazer o quê? Enviar os símbolos do reiki. Vou projetá-los mentalmente ou desenhar os símbolos. Posso desenhar. Chokurei, chokurei, chokurei. Desenho. Serrequi, serrequi, serrequi. Os símbolos que eu posso enviar são aqueles que eu tenho iniciação, tá? A gente usa sempre aquilo que nos compete, que nós já somos, já tomamos aquilo como ferramenta. Você não pode simplesmente pegar uma listinha do reiki e ficar enviando, porque o reiki também tem os seus próprios princípios, que para você aprender a canalizá-los, você também precisa ter ali a sua sintonização. Então, posso enviar com a mão, ou posso enviar com o pêndulo. Então, eu imagino aqui, por exemplo, entrando o símbolo Chokurei. Chokurei, chokurei, chokurei. Vou imaginando o símbolo aqui, Chokurei, e ele vai entrando aqui. Para quem? Para a pessoa com que eu estou trabalhando. Seireiki, Honsa Jeshonei, Daikomyo, Daikomyo, Haku. Então, eu vou enviando os símbolos que eu tiver de acordo com a linhagem do reiki que você tem em iniciação,
E quando ele parar, ele vai me dar, ok, já foi. Aí eu pergunto qual a próxima ferramenta. Então, resumidamente, essa meia pizza, ela é como se eu abrisse essa caixinha. Então, o que tiver aqui dentro, eu vou pondo um número aqui, e na hora que pedir essa caixinha, eu vou abrir para ver qual ferramenta ela quer. Então, basicamente, é essa a explicação desse relógio. Agora, esse relógio aqui, para que ele serve? Esse relógio aqui, a função dele é a gente fazer perguntas ou perguntar, por exemplo, salto quântico. Por exemplo, aqui, salto quântico no passado, salto quântico no futuro. Toda vez que fala de tempo, salto quântico é uma percepção de tempo. Eu posso ter a curiosidade de olhar nessa numeração quanto tempo foi. Então, por exemplo, aqui eu tenho de 0 a 100, aqui eu tenho de 1 a 10. Qual o número que ele está me mostrando? É o número que você está perguntando. Vamos supor aqui, pedir um salto quântico. Eu pergunto o salto quântico de quanto tempo no passado? De 4. Ah, ele está me mostrando o número 4 aqui. São 4 dias? Não. São 4 semanas? Sim. Olha, então eu já sei que é um salto quântico de 4 semanas. Eu sou ativar um salto quântico de 4 semanas no passado. Por quê? 4, salto quântico no passado. Como que a gente identifica isso? Com a numeração dos florais. Então, ele serve para olhar os números do salto quântico quando você quer determinar um tempo, mas para o que a gente mais utiliza esse reloginho aqui são para os florais. Se você pode utilizar esse, só que os florais tem uns que tem até 90 e poucos florais. Não dá para ver até o número 18. Então, esse aqui é um relógio mais ampliado, ok? Então, eu pergunto, qual o número do floral? Qual o número do sistema? Sistema 3. Então, eu vou lá no meu sistema 3, na minha pastinha, é Floral de Minas, por exemplo. Isso é vocês que determinam na hora de montar a pasta, tá? Então, eu já sei que é no sistema 3, Floral de Minas. Abro a minha pastinha. Poxa, tem 90 florais. Qual é o número do floral que eu preciso? Aí eu pergunto, qual é o número do floral que eu preciso? Aí ele me bate aqui 65. Mas espera aí, entre os 60 e 65, e aqui perto de 70, tem 10 números. Está muito pequenininho. Como é que eu faço para ver? Já que o floral é 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Eu sei que está aqui na casa dos 60, mas eu não sei exatamente qual é. Então, eu já sei que ele está na casa dos 60. Então, eu vou usar essa numeração de baixo para quê? Para estipular 60 e quanto? Né? Aí eu já sei que está na casa dos 60. 60 e quanto? Ah, eu já sei, agora é 68. Por quê? Agora eu estou olhando para o número de baixo. Então, quando você for trabalhar com floral, ou quando for trabalhar com qualquer número onde essa numeração é muito juntinha, a gente já sabe qual é a casa da dezena, depois você pergunta qual a unidade olhando aqui embaixo. Então, é para isso que servem essas duas abas aqui, para ser mais específico, dezena, centena, milhar, numeração. Essas bolinhas aqui de baixo, elas vão representar os chakras, ou qualquer pergunta que você for fazer a respeito de cor. Por exemplo, se você for fazer um código alquímico, que é o resultado final da mesa, aí ele dá, por exemplo, que deu a chamatrina. Que cor que eu vou pintar a chamatrina lá? Eu posso pintar tudo de cor-de-rosa, tudo de azul, tudo de verde, tudo do jeito que eu quiser. Mas eu posso escolher a chamatrina qual cor. A chamatrina pode ser vermelha, pode ser a bolinha vermelha, ela pode ser uma bolinha laranja, pode ser uma bolinha amarela, pode ser uma bolinha verde, uma bolinha azul, uma bolinha roxa, bolinha azul escura ou uma bolinha roxa. Então, essa paleta aqui de baixo, ela pode me representar, é uma das funções dela, qual é a cor que eu vou pintar o código alquímico. Então, saiu a ferramenta, então eu escolho qual cor que eu vou colocar a bolinha lá no código alquímico. Eu posso vir aqui. Porque cada ferramenta, de acordo com a cor, ela também desdobra numa função diferente também. Assim como nos portais lá, a cor também. Por exemplo, uma chamatrina vermelha é diferente de uma chamatrina violeta. Por quê? A frequência é diferente. Não é verdade?
da vermelha e da violeta. São duas polaridades de uma tabela de cores que vai fazer com que ela seja uma chamatrina mais pesada ou uma chamatrina mais sutil, então, dentro da tabela de cores. Então, basicamente, gente, o relógio é isso. Numeração de 0 a 100 para você pegar números grandes. Se você quiser um número específico, você toma aquilo como a centena ou a dezena e vem procurar qual a unidade para chegar ao número correto. E essa paleta de 18 números, elas têm mais a ver com a abertura da caixinha das ferramentas em branco. Tá claro? Faz assim para eu ver.